Em resposta à Idade Média, a Europa do século XVIII foi dominada por um movimento intelectual com o objetivo de iluminar o pensamento humano. O lema liberdade, igualdade e fraternidade, também usado durante a Revolução Francesa, surgiu diretamente deste movimento, o Iluminismo. Hoje você vai entender mais sobre a época que conseguiu grandes mudanças políticas e econômicas devido à revolta contra o absolutismo do rei. O Iluminismo não só foi um movimento relacionado ao pensamento de mudanças na sociedade, como também foi um processo para solucionar os problemas vindos diretamente da escuridão da Idade Média. Por isso, no final dos anos 1600, os princípios relacionados à estrutura de poder passaram a ser questionados. Os filósofos responsáveis pela disseminação dos ideais iluministas defendiam a razão e acreditavam poder reestruturar a sociedade. Os filósofos iluministas levaram para a população ideias relacionadas à intervenção do Estado na economia e encerraram os privilégios dados ao clero e à igreja, por exemplo. Foi assim que um conjunto de transformações começaram a ser pensadas no intuito de dissolver o absolutismo e dar espaço para novos direitos na sociedade. O iluminismo surgiu no século XVIII, nos anos de 1700, aliás, também conhecido como século das luzes, justamente por conta do movimento iluminista. É difícil dar uma definição compacta, porque o iluminismo foi um processo complexo. Ao mesmo tempo, foi um movimento filosófico que surgiu em Paris no final do século XVII, no início do século XVIII, no final do reinado do Luís XIV, que foi o rei Sol, o rei do absolutismo, símbolo do absolutismo, daquele poder centralizador do rei. Surge justamente como críticas àquele tipo de sistema político. O iluminismo ele pode ser definido em duas frentes. Ao mesmo tempo foi um movimento intelectual que iniciou-se em Paris, na França, mas que depois se espalha por outras partes da Europa e contou com letrados, o que hoje chamaríamos de intelectuais. Na época eles chamavam de filósofos. Vários são os nomes de filósofos responsáveis por esse movimento, como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, por exemplo. Mas o iluminismo era ainda uma ação de críticas que permitia diversos tipos de participação. Súditos e famílias humildes também se identificavam com os ideais iluministas justamente por não concordarem com o antigo regime da época. Nós podemos dizer que o iluminismo ele foi um conjunto de críticas àquela sociedade do antigo regime, ou seja, do absolutismo, onde as pessoas não tinham liberdade de expressão, não tinham liberdade religiosa, os súditos tinham que seguir a religião do rei. O absolutismo, de certa forma, bateu de frente com... o iluminismo, bateu de frente com o absolutismo, com os privilégios. Os filósofos do iluminismo, eles defendiam a razão, as ideias, você pensar racionalmente, não por uma autoridade imposta, fosse a autoridade do Estado, fosse a autoridade da Igreja. Pelo movimento ser composto principalmente de críticas, as ideias iluministas se espalharam rapidamente pela Europa. Mas não pense que o iluminismo ficou estagnado no século XVIII, pois os pensamentos sociais da época podem facilmente ser identificados nos dias atuais. O iluminismo foi um movimento heterogêneo que combinou filósofos e pessoas de outras origens sociais, não só gente da nobreza ou gente que vinha de famílias abastadas, mas também pessoas que vinham de famílias mais humildes. Por exemplo, Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, que vai ser um pensador influente não só no século XVIII, mas até hoje, escreveu sobre educação, escreveu sobre a origem das desigualdades nas sociedades. Algumas pessoas até dizem que o Rousseau foi uma espécie de proto-socialista, porque ele afirmava que as desigualdades entre os homens não eram naturais, não eram a criação divina ou já fruto da própria natureza, mas quem criou as desigualdades foi aquele indivíduo que chegou lá e cercou um pedaço de terra, dizendo que era seu, tornando-se sua propriedade privada algo que era coletivo, ou seja, o que ele explicava que a origem das desigualdades era algo humano, era a luta pelo poder, que também foi uma característica do iluminismo. O Voltaire
né? Também foi um outro nome importante do século XVIII, e que vai ser famoso pelos seus textos irônicos, né? Ele ironizava a política, ele ironizava a religião, e criticava muito a questão da imposição religiosa, a ausência de liberdade religiosa, né? O Montesquieu, que era um nobre, né, o barão de Montesquieu, e aí é importante isso que eu disse, né, o iluminismo não era só a burguesia, não eram só os ditos burgueses, né, mas existiam grupos diferentes, não só burgueses, né, tinha gente da nobreza, tinha gente que vinha de origem mais humilde, mas pessoas que de alguma maneira tinham esse espírito crítico, ou se identificavam com as críticas do iluminismo, aquela intolerância, aqueles privilégios. Então também teve gente da nobreza que partilhou das ideias iluministas. O iluminismo, ele vai influenciar a Revolução Francesa, ele vai influenciar a Revolução Americana, ou a independência dos Estados Unidos, que aconteceu lá em 1776, né? Vai influenciar como? Com essas ideias, né, de valorização do talento e não dos privilégios, não do nascimento, não do estatuto de nobreza, né? A ideia da liberdade, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de pensamento. Essas ideias apareceram na Revolução Francesa de 1789, apareceram antes na Revolução Americana de 1776 e influenciaram também, por exemplo, né, os movimentos do final do período colonial, como a Inconfidência Mineira. Né? A Inconfidência Mineira, que também, né, aconteceu no final do século XVIII, 1789, ela, de certa forma, se inspirou nas ideias da Revolução Americana e das ideias do iluminismo, né? Essa ideia de liberdade política, de liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade para os seus negócios, né? Os homens ricos de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto, que se envolveram na Inconfidência Mineira, inclusive o próprio Tiradentes, esses homens foram inspirados, de certa forma, por essa ideia de liberdade que, né, o pacto colonial, a situação colonial impedia. Agora que você já sabe sobre o iluminismo, pode conferir outros conteúdos da nossa programação, como entrevistas, dicas e até mesmo um papo sobre saúde. Para isso, é só seguir as nossas redes sociais ou acessar uva.br/tvUva. Tchau e até o próximo programa.